chocolate é um petisco gostoso, quase que unanimidade. A ciência também vem provando que é um alimento nutritivo que faz bem para a saúde. Mas, além de tudo isso, o mercado do chocolate é um dos mais estratégicos no ramo alimentício do Brasil por causa do potencial para a geração de emprego e renda. Hoje vamos conversar com o consultor Henrique Salles Pinto, que pesquisou esse assunto e publicou um boletim legislativo sobre a qualidade dos chocolates no Brasil. Olá, Henrique. Olá, Roberta. Obrigada por vir ao Cidadania. Eu que agradeço. E eu começo perguntando, que no título do seu boletim, você pergunta se o que a gente consome na Páscoa é realmente chocolate. E então, eu devolvo a pergunta. O que você descobriu? Bom, Roberto, o que nós descobrimos no estudo é que, infelizmente, nem tudo que é consumido pelo público consumidor, pelo mercado brasileiro, com a expectativa de ser chocolate, de fato é chocolate. Existe uma portaria da Anvisa que estabelece o mínimo de cacau que deve compor o chocolate para que, então, o produto seja classificado como chocolate. Esse mínimo de cacau é de 25% da composição total do produto. E na pesquisa que nós fizemos, no levantamento, nos estudos, nós constatamos que 1/3 aproximadamente do que é consumido no Brasil, no mercado de chocolate, infelizmente não é chocolate, tem um percentual bastante inferior a 25% de cacau. Então, infelizmente, a gente tem essa perspectiva de um público que é progressivamente apreciador do chocolate, mas infelizmente não tem a qualidade do chocolate garantida no mercado brasileiro. E existe agora também uma proposta então, de tirar isso do âmbito da Anvisa e passar para o Congresso, uma proposta de lei, para isso ser regulamentado por lei. Esse assunto merece mesmo uma lei? Sim, Roberta, nós entendemos que é importante aumentar a hierarquia na legislação da garantia do percentual mínimo de cacau por chocolate. Houve um primeiro momento em que a própria Câmara Federal teve a oportunidade de apreciar um projeto de lei cujo número é o 851 de 2011, do deputado Geraldo Simões, da Bahia. E nessa tramitação do projeto houve uma série de audiências públicas com os produtores de cacau, com os que fabricam chocolate, até mesmo a sociedade civil organizada, apreciadora do chocolate, para que se debatesse se esse mínimo, o percentual mínimo de 25% no chocolate brasileiro era adequado e como ter alternativas ou estratégias para garantir que pelo menos esse mínimo fosse assegurado no chocolate comercializado no Brasil. Esse projeto da Câmara, o 851 de 2011, ele foi arquivado no final da legislatura até 2014 e recentemente, nos primeiros meses de 2015, ele teve o seu desarquivamento solicitado na mesa diretora da Câmara Federal. Não obstante esse desarquivamento, no Senado Federal também houve a iniciativa da senadora Lídice da Mata de estabelecer ou de protocolar um projeto de lei para debater também no Senado Federal a importância dos mínimos estabelecidos pela portaria da Anvisa e, além disso, eventualmente, pela comparação do mínimo de percentual de cacau no chocolate brasileiro com os mercados consumidores mais importantes do mundo, o mercado norte-americano e o mercado europeu, viabilizar, de repente, alternativas para que esse mínimo seja aumentado e para que, portanto, o próprio chocolate brasileiro seja considerado um chocolate de alto padrão, considerando essa comparação com outros mercados. Então, trazer esse debate para o Congresso Nacional, seja por meio desse projeto 851 na Câmara Federal, ou até mesmo esse projeto 93 de 2015 do Senado Federal, de autoria da senadora Lídice da Mata, que também é da Bahia, um importante estado produtor de cacau, há a intenção entre os parlamentares das duas casas de debater o tema e de oferir mais importância no que diz respeito à regulamentação do mercado de cacau no Brasil. Porque mundialmente o chocolate, o que é considerado chocolate, tem uma porcentagem bem mais alta de cacau do que é exigido no Brasil, E mesmo esse nem sempre é cumprido aqui, Sim, exato. A gente tem, por exemplo, por meio de uma diretiva da União Europeia, estabelecimento de 35% de cacau no produto para que esse produto seja considerado chocolate. Se o chocolate ele tem flocos, esse percentual cai de 35 para 32, continua sendo um patamar bastante superior ao patamar brasileiro, que é de 25%. No mercado norte-americano, que também é um mercado importante, o percentual para um chocolate preto de cacau também é de 35%. O chocolate ao leite norte-americano, que é muito relativo e tem um percentual de 10%, aí ele já vai
para um percentual bem inferior. Mas no que diz respeito ao padrão do que é consumido nesses dois mercados, mercado norte-americano e europeu, o percentual é muito maior do que o brasileiro. E ao perceber essa defasagem no percentual de cacau entre o brasileiro e o dos principais centros consumidores do mundo, houve então interesse de protocolar esse projeto 93 de 2015 para minimamente equiparar os percentuais de cacau nesses produtos comercializados, comparando-se o Brasil com esses dois mercados principais. Então, de certa forma, né, quando o brasileiro vê essas notícias de que chocolate tem isoflavonoides, antioxidantes, faz bem para a saúde, ele vai, compra um chocolate, não necessariamente ele está adquirindo mesmo, né, esses benefícios, porque não tem tanto cacau, né? Só o sabor chocolate. Exato. Né, que ele tem. Infelizmente, são muito achocolatados que são fabricados e comercializados no Brasil, ou produtos que têm sabor e essência de chocolate, mas de fato não são chocolate. Esses produtos, geralmente, eles trazem uma sensação um pouco mais agradável no primeiro momento para o paladar, porque são formados com um alto percentual de açúcar, gordura e leite, e com pouca manteiga de cacau ou resíduos sólidos de cacau. Isso, no que diz respeito ao consumo imediato, pode até trazer uma sensação um pouco maior, mas isso contribui no médio e longo prazo de maneira decisiva para o que nós temos hoje no Brasil, que é um índice bastante elevado de sobrepeso e obesidade. Em um outro estudo que nós publicamos na consultoria legislativa do Senado, a gente constata que aproximadamente 50% da população brasileira apresenta algum tipo de obesidade ou sobrepeso. E muito desse aumento da obesidade e sobrepeso no Brasil diz respeito ao consumo de má qualidade, que infelizmente é comercializado no Brasil, dentre eles o chocolate, que tem um percentual de cacau bastante baixo e um percentual de açúcar e gordura e leite bastante elevado. E o Brasil, como é que ele fica, né, mundialmente? Ele é um grande produtor de cacau e também um grande consumidor, né? Onde é produzido o cacau e o chocolate no mundo atualmente? Sim, o Brasil, de fato, é um dos principais produtores de cacau no mundo. Hoje nós estamos entre os 5 principais produtores de cacau, comparando-se com mercados também importantes e produtores importantes. Os primeiros são países do oeste da África, como Gana e como Costa do Marfim. Indonésia também é um dos principais produtores de cacau no mundo. E o Brasil, junto com Nigéria e Camarões, que também são países do oeste da África, ocupa a 4ª, 5ª posição na produção de cacau, que é bastante paradoxal, porque se por um lado a gente tem uma produção bastante pujante no Brasil, não obstante períodos de dificuldade, com quebras de safra. Nós tivemos ao longo dos últimos 10, 15 anos uma dificuldade muito grande com a vassoura de bruxa, que é uma doença que é causada por um fungo que acaba diminuindo drasticamente a produção, mas não obstante essa diminuição momentânea, o Brasil já tem recuperado o seu protagonismo na produção de cacau no mundo e, inclusive, ocupando uma das principais posições de ofertante do produto. A gente percebe que é um produto bastante estratégico em estados estratégicos no Brasil, como a Bahia, é o principal produtor no Brasil de cacau. Inclusive, por isso, esses 2 projetos que mencionamos agora há pouco são de parlamentares baianos, tanto na Câmara como no Senado, ambos são da Bahia. Temos também no próprio norte do Brasil, o Pará e Amazonas também são estados importantes que estão nas 2ª e 3ª posições, aproximadamente, junto com o Espírito Santo, também se aproxima ali desses estados do norte no que diz respeito à produção. Então, nós temos alguns estados que são bastante estratégicos na produção, e essa produção, eu já acrescento, é uma produção também bastante importante no que diz respeito à geração de trabalho e renda, porque ela fomenta e estimula a agricultura familiar, diferentemente de outros produtos. Então, esses estados, a Bahia, considerando a sua porção do sul, próxima da divisa com o Espírito Santo, o próprio estado do Espírito Santo, Pará, Amazonas e até mesmo Rondônia, são estados que têm toda uma condição de fomentar ainda mais a agricultura familiar, porque são estados que são estratégicos na produção de cacau no nosso país. Quando você fala da possibilidade de geração de emprego e renda, existe esse espaço de crescimento? Porque em 2014 se falou também que havia o risco de acabar o cacau, né, que está sendo consumido mais do que é produzido. Ainda dá para aumentar? Dá para produzir mais? Nós entendemos que sim. Inclusive, esse é um tema que a gente pretende aprofundar em estudos futuros, mas já temos uma estimativa preliminar de que por meio de incentivos
de uma agricultura irrigada com melhor qualidade e que economize água ao mesmo tempo, seja mais eficiente na sua alocação, até mesmo no desenvolvimento de sementes, como já tem acontecido no sul da Bahia, a gente pode ter uma expansão da curva de oferta do cacau no mercado brasileiro, estimulando agricultores de baixa renda, que não são os grandes agricultores, os plantadores de grandes commodities como soja, milho e o trigo e cana-de-açúcar, por exemplo, mas são agricultores que fazem parte, muitas vezes, do público que é beneficiado pelos programas de transferência de renda do governo federal, que são cadastrados ou são registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, porque o cacau, de fato, ele não requer muita mecanização para ser produzido. Ele requer mais trabalho manual, então ele contribui para fixar o homem no campo e possibilita, por meio de uma parceria, obviamente, com o poder público, com a própria Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, possibilita que a área plantada não seja expandida de uma maneira bastante intensa e a produtividade na mesma área plantada ela seja elevada. Então, a gente entende que é possível trabalhar nessa perspectiva. A própria tramitação do projeto de lei do Senado 93 de 2015 vai possibilitar a realização de audiências públicas no Senado Federal com setores estratégicos da sociedade, para que a gente debata e compreenda até que ponto a gente pode expandir essa produtividade, fomentando trabalho e renda no campo, que é uma das principais necessidades que nós temos no nosso país atualmente. E se aumentar, se chegar a aumentar a produção, a ideia é conseguir exportar mais, porque, na verdade, pelo que eu vi, a maioria do cacau e do chocolate produzido no Brasil é consumido por aqui mesmo, né? Exato. A exportação é um setor estratégico, inclusive, para o próprio crescimento da economia do Brasil. A gente, infelizmente, nos últimos anos, como já falamos, pela quebra da safra devido à vassoura de bruxa, essa doença que é causada por um fungo, a gente teve parte do consumo de cacau brasileiro importada dos países africanos, o que foi uma situação praticamente inédita, porque o Brasil é um grande produtor. Então, a gente espera que, por meio dessa recuperação da produção nos principais estados produtores no Brasil, a gente tenha cacau suficiente tanto para suprir a necessidade interna, que é bastante alta, como já falamos, cresceu em torno de 40% entre 2008 e 2012, como no que diz respeito também a possibilitar excedentes para serem comercializados em outros países que também têm demandado progressivamente cacau, como já falamos, a Índia, a China, a própria África do Sul, Rússia, são os grandes países emergentes que têm um aumento progressivo de uma classe média que tem sido beneficiada pelo aumento de renda, pela transferência de recursos por programas de incentivo a fomento, incentivo à agricultura familiar. A gente entende que existe todo um nicho de oportunidades para o produtor brasileiro, para o empresário brasileiro, também exportar um eventual excedente da produção de cacau em perspectivas de países com um perfil socioeconômico muito parecido com o Brasil, que são países emergentes. Agora, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Chocolate, né, no século XIX o Brasil era o maior exportador, né, e hoje em dia ele caiu para quarto ou quinto lugar, né, por quê? Isso tem a ver também com uma vassoura de bruxa? Por que isso aconteceu? Sim, a gente tem essa questão, por um lado, da doença vassoura de bruxa, que proporcionou um declínio acentuado na produção de cacau no Brasil. Como já foi bem lembrado aqui, o Brasil já foi o principal produtor de cacau no mundo. Quer dizer, só recapitulando um pouco a história do cacau no Brasil, ele foi trazido da América Central para o nosso território no início do século XVII, por volta de 1600, 1610, e progressivamente o cacau ele logrou ser melhor produzido no domínio morfoclimático da Mata Atlântica, que fica no litoral do Brasil. Desde as porções mais ao norte do Nordeste, Rio Grande do Norte, até o sul do Brasil, a gente tem parte da Mata Atlântica e por meio de uma preservação ambiental no primeiro momento, a gente teve a produção de cacau sendo fomentada ali. No final do século XIX, de fato, a gente alcançou o ápice da produção comparativamente com outros países, nós nos tornamos os principais produtores. Por meio dessa doença de vassoura de bruxa, por um lado, e por outro lado, pela própria expansão produtiva de outros países no oeste africano, quer dizer, a cultura do cacau ela foi exportada para a África, e na África também houve toda uma condição de domínio morfoclimático adequada para que a expansão lá, que o cacau lá, a produção lá se expandisse e ultrapassasse o Brasil na sua produção, no seu quanto de cacau
comercializado, produzido, exportado e consumido internamente. Mas a gente tem a perspectiva de recuperar as principais posições, ainda estamos entre os 5 primeiros. Né? E entendemos que pela recuperação e pelo próprio desenvolvimento de inseticidas, enfim, e de medicamentos de uma maneira geral para lidar com essa doença da vassoura de bruxa, a gente possa recuperar essa posição, se não do primeiro produtor, entre os 3 primeiros. Acho que temos plenas condições de fomentar um trabalho para alcançarmos esse objetivo. Agora, apesar de também ser o 4º maior consumidor de chocolate, ainda se considera que o brasileiro come pouco chocolate, né, per capita, assim, comparado com outros países, né? Sim, o Brasil hoje consome em média 2,3 quilos, o brasileiro no caso, né, 2,3 quilos de chocolate por ano. É um percentual, é uma quantidade bastante baixa, considerando a comparação com países da Europa ou até mesmo os Estados Unidos da América. A gente teve esse crescimento, essa expansão, devido ao crescimento da classe média do Brasil dos últimos anos, mas ainda é uma quantidade bastante aquém do que se constata nesses 2 principais polos consumidores, né? Então, existe toda uma oportunidade de aumentar a produção de cacau, porque nós estimamos que pelo aumento da renda, por um lado, e pela própria cultura de estímulo ao consumo de chocolate, por outro lado, esse consumo ainda possa ser bastante expandido. Então, ele é um assunto bastante estratégico, porque além de ser saboroso o chocolate, de ser prazeroso de falar dele, de consumi-lo, ele também tem um potencial ímpar de geração de trabalho e renda devido ao crescimento da classe média, não obstante as dificuldades eventuais, momentâneas que o país passa no que diz respeito à perspectiva macroeconômica, mas no longo prazo existe essa curva de aumento da classe média, de aumento da renda, do produto interno bruto, per capita, por pessoa, portanto, e a gente tem então essa possibilidade de esse consumo que é baixo, ele ainda pode ser bastante aumentado. E aí eu imagino que é aí que entra então essa exigência de um produto de melhor qualidade, né? Porque em comparação com os chocolates importados, né, a gente vê no mercado que sempre vem marcado, identificado, né, a porcentagem de cacau, né, enquanto que os chocolates brasileiros isso não é exigido ainda. Sim, né, a gente tem a exigência do percentual mínimo, mas a exigência de se destacar em letras visíveis para todo o público consumidor, isso ainda não é, digamos, uma norma vigente no país. Isso tem sido conversado no Congresso Nacional, por meio desse projeto de 93 de 2015, se estabelece a obrigatoriedade de 1/3 da nomenclatura total do produto, o nome do produto, ele tem um determinado tamanho, 1/3 desse tamanho tem de ser o tamanho para que você fale se aquele produto é ou não chocolate. Né? Se ele tem um percentual mínimo estabelecido por lei, hoje de 25%, estima-se aumentar esse percentual para 35%, para que de fato a gente garanta, havendo essa perspectiva de aumento do consumo de chocolate no Brasil, garanta um produto de qualidade. Existe também a possibilidade de alguns produtores não quererem cumprir o mínimo, mas eles vão ter de informar no rótulo do produto que o mínimo não foi logrado ou que não foi garantido naquele produto. Portanto, o produto ele pode ser um chocolate fantasia, que é o nome que está inclusive no projeto de lei, ou um produto achocolatado com sabor de chocolate, mas que de fato não é chocolate. Então, a gente pretende estabelecer não só a perspectiva de crescimento na quantidade de consumo de chocolate, mas na qualidade e na informação dessa qualidade ao público consumidor, por meio desses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. E nesse projeto, então, né, o 93 de 2015, ele estabelece os que tem que identificar e ele também explica, determina quais são os tipos, né, de chocolate. Né? Tem o chocolate amargo, o chocolate ao leite, o chocolate branco. Você pode explicar um pouco para a gente o que é isso? Sim, pois não. A gente tem basicamente 4 categorias principais de chocolates estabelecidas no projeto de lei 93 de 2015. O percentual de 35%, ele caracteriza o chocolate pura e simplesmente. Se a gente tem um percentual de 30%, esse percentual é o mínimo para que o chocolate em pó seja considerado um chocolate em pó, 30% de cacau. O percentual de 25%, ele é proposto para o chocolate ao leite.
Então, o percentual bastante inferior aos 35% do chocolate, que é o chocolate amargo, o chocolate preto, propriamente dito. E o chocolate branco, que é o chocolate que tradicionalmente tem menos cacau, não só no Brasil, mas nos principais mercados consumidores. Eu recentemente vi uma reportagem que em mercados como o mercado norte-americano também não se garante o mínimo de nem 10% às vezes, no chocolate branco, comercializado nos Estados Unidos, que é um chocolate que tradicionalmente tem bastante menos cacau do que o chocolate preto, amargo ou meio amargo. No Brasil, a gente pretende que esse percentual seja o mínimo de 20% de cacau para ele ser considerado um chocolate branco. Então, essas são as 4 principais divisões do chocolate. Também tem a classificação do que seria a pasta, massa de cacau, bombom de chocolate, que tem que ter um percentual mínimo, no caso, se for um chocolate amargo, de 35% de cacau. A gente tem toda essa classificação, e essa classificação vai estar legível e bastante acessível para o público consumidor, para ele saber, de fato, se aquele produto é chocolate branco, chocolate ao leite, ou até mesmo o chocolate em pó, se de fato tem um percentual mínimo de cacau assegurado, ou se ele realmente não quiser nenhum desses 4 produtos, ele pode consumir um produto que tenha sabor de chocolate, mas que não tenha esses mínimos garantidos e que, de fato, também pode atender o interesse de cada um. A gente não pretende, com isso, engessar o consumo no Brasil. Muito pelo contrário, a gente pretende aumentar a qualidade, informar e dar a opção para a pessoa escolher um produto de qualidade inferior ou um pouco superior. Aumentar a informação, né? Exato. Henrique, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e espero, quando você continuar seus estudos sobre o chocolate, você possa vir nos explicar mais ainda, né, sobre esse assunto, que além de gostoso, também é importante para o desenvolvimento, né, como você bem falou. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Cidadania conversou com Henrique Salles Pinto, consultor legislativo, sobre o chocolate. Mande suas críticas e sugestões para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou qualquer programa da TV Senado. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.